Sério, esse caso vai te deixar revoltado do início ao fim. E você vai ficar mais revoltado ainda quando souber a sentença que esse cara recebeu. Um homem condenado por diversos crimes é solto, mesmo sendo considerado um dos homens mais perigosos da Inglaterra. A justiça permitiu que ele voltasse a conviver em sociedade por conta de um erro grotesco das autoridades britânicas. E assim que ele sai da prisão, ele começa uma caçada humana, onde crianças e mulheres se tornaram seus alvos. Esse é o caso de Joseph McCann, um abusador em série considerado um dos criminosos mais insanos do Reino Unido. Se esse vídeo te desperta algum tipo de gatilho, por favor não assista, vá assistir esse vídeo que eu deixei aqui no cantinho para você. E sem mais enrolação, bora começar esse caso sinistro. Joseph McCann nasceu em 8 de fevereiro de 1985 em Londres, na Inglaterra. Seu pai era de descendência escocesa, já a sua mãe vinha de uma família de viajantes irlandeses. Joseph tinha 2 irmãos e era o filho do meio. O Shaw era o seu irmão mais velho e o Michael era o caçula. Joseph e sua família se mudaram para um conjunto habitacional em Manchester, e foi nessa época que ele e seus irmãos passaram a se envolver em atividades criminosas. A infância dos 3 foi marcada por instabilidade e várias passagens pela polícia. Nas fontes não tem nenhuma informação de como era o relacionamento dos 3 irmãos com os pais. Ainda na infância, os 3 irmãos ganharam uma reputação notória de jovens delinquentes. Mesmo sendo crianças, os vizinhos tinham medo de serem os próximos alvos dos irmãos McCann. Eles agrediam outras crianças e roubavam qualquer um que eles considerassem um alvo fácil. Eles também ameaçavam e intimidavam moradores idosos, fazendo com que muitos evitassem sair de casa para receber suas pensões. Com apenas 11 anos, em 1996, Joseph foi preso pela primeira vez por suspeita de roubo. Os detalhes não são claros, mas por algum motivo ele não foi julgado por esse crime, talvez por conta da idade. Nos 2 anos seguintes, os moradores locais já haviam denunciado os irmãos várias e várias vezes. Eles vandalizavam carros, quebravam janelas, assaltavam casas e lojas e também passaram a roubar veículos, mesmo que não tivessem habilitação para dirigir. Muitos habitantes decidiram se mudar da região por medo, enquanto outros viviam trancados dentro de casa, vendo os irmãos cometerem seus crimes pela janela. Os 3 também recrutavam outros jovens para o seu grupo de delinquentes, mas é dito que o Joseph McCann que era o líder deles. Alguns moradores, cansados de denunciar e a polícia não fazer absolutamente nada, decidiram instalar câmeras de segurança em suas casas para evidenciar as atividades criminosas do bando. E assim as câmeras flagraram os meninos vandalizando carros e propriedades, além de serem filmados atirando tijolos em trabalhadores locais. E graças a essas filmagens, a polícia se viu obrigada a agir. Em 1998, com apenas 13 anos, a família de Joseph foi expulsa do conjunto habitacional onde moravam em Manchester e foram realocados em Aldwych. E finalmente Joseph recebeu sua primeira condenação por furto, mas por algum motivo ele não foi preso e nem enviado para algum centro de detenção juvenil. E mesmo morando em um novo local, assim que chegaram em Aldwych, os irmãos voltaram a cometer os seus crimes. No ano de 1998, o primeiro-ministro introduziu no Reino Unido o ASBO. ASBO é a sigla para Anti-Social Behaviour Order, traduzido para o português, Ordem de Comportamento Antissocial. ASBO é uma ordem civil emitida contra pessoas que se envolvem em comportamento antissocial, como embriaguez, intimidação e violência. No caso, ao invés do criminoso receber uma penalidade criminal, ele recebia um ASBO, que era uma espécie de advertência legal. Os irmãos McCann foram os primeiros a receberem um ASBO em 1999 e acabaram virando notícia na mídia nacional. Assim que saíram do tribunal, os 3 foram fotografados rindo e proferindo ofensas aos jornalistas. Era nítido que os 3 precisavam de uma medida mais eficaz da justiça inglesa, mas a impressão que todos tinham é de que os irmãos eram intocáveis. A família se muda mais uma vez para Londres, e lá eles cometeram mais 11 crimes em Norfolk, Hertfordshire e Birmingham. E agora mais velhos, os delitos dos irmãos evoluíram para posse de arma branca, direção perigosa
criminosa e roubo. Entretanto, com o passar dos anos, Joseph assumiu a maioridade e não poderia mais ser protegido pela justiça por ser um menor de idade. Em 29 de julho de 2004, Joseph foi condenado a 62 meses de prisão. Enquanto ele estava cumprindo a pena, os agentes penitenciários interceptaram 2 cartas escritas por Joseph, que eram extremamente perturbadoras. Em uma das cartas, Joseph ameaçava violar meninas quando saísse da prisão e orientava sua família para que arrumassem uma garota para ele quando ele fosse solto. Já a segunda carta foi enviada para o seu agente de condicional, que é a pessoa responsável por avaliar a possibilidade de reincidência do crime. E nessa carta, o Joseph ameaçava o seu agente abertamente. Em 2007, enquanto ainda estava na prisão, a namorada do Joseph deu à luz ao seu primeiro filho. E eu não sei como alguém como esse cara conseguiu arrumar uma namorada. Mas enfim. Após cumprir apenas 38 dos 62 meses de prisão, Joseph foi solto em 13 de setembro de 2007. Entretanto, ele não fez o menor esforço para ver o seu filho e sua namorada. E o mais chocante é que ele foi solto para cumprir o restante da sua pena em liberdade condicional. Anos mais tarde, seria descoberto que essa liberdade foi graças a um erro no Serviço Nacional de Liberdade Condicional, e aquelas cartas que Joseph havia enviado nunca foram apresentadas durante as audiências. Agora em liberdade, Joseph se muda para a cidade de Bedford, na Inglaterra. Ele estava sob a supervisão de um novo agente de condicional e, caso infringisse alguma lei, voltaria novamente para a prisão. E foi exatamente o que aconteceu apenas 3 meses depois. Em 27 de dezembro de 2007, aos 23 anos, Joseph decidiu invadir a casa de um homem de 85 anos. Joseph o ameaçou com uma faca, dizendo que o golpearia caso ele não entregasse o dinheiro. Com medo, o senhor entregou a carteira e Joseph fugiu. O senhor denunciou o crime e logo a polícia desconfiou que o responsável por aquele crime poderia ser o Joseph. No dia 15 de janeiro de 2008, Joseph foi visto em uma câmera de segurança perto de onde o crime foi cometido. A polícia o localizou e o prendeu por roubo qualificado e violação da sua condicional. Em 26 de setembro de 2008, Joseph foi julgado e sentenciado. Ele alegou estar envergonhado do que havia feito e disse que seu principal objetivo era sair da vida do crime, já que ele havia perdido o nascimento do seu filho. Engraçado que assim que ele saiu da prisão, ele não fez a menor questão de visitar a criança e agora usou essa no tribunal dizendo que ele precisava sair do crime porque ele havia perdido o nascimento da criança. Não faz sentido, não vejo verdade. Apesar do belo discurso, o juiz não acreditou nas suas palavras e o considerou potencialmente perigoso para a sociedade e o sentenciou a uma pena indeterminada, com tempo mínimo de 30 meses de prisão. Agora ele só poderia ser solto caso não fosse mais considerado um perigo para a sociedade. E nessa mesma época, a sua companheira estava grávida do seu segundo filho. Em 2009, Joseph ainda estava na cadeia e voltou a trocar cartas perturbadoras com seus familiares e amigos. Mas dessa vez as cartas foram levadas para a promotoria, que decidiu considerá-lo como um indivíduo de alto risco para a sociedade. No ano de 2010, Joseph fez um pedido de liberdade condicional, mas teve esse pedido negado. Nos anos posteriores, ele fez outros pedidos e todos eles foram negados. Até que em 2014, como ele já havia cumprido o dobro da sentença mínima estipulada pelo juiz, Joseph solicitou novamente a liberdade condicional. Só que o seu agente de condicional não estava convencido de que ele realmente estava reabilitado para voltar a viver em sociedade, já que durante todo esse período em que ele esteve preso, ele foi violento com outros prisioneiros, se envolveu em várias brigas, além de ser acusado de contrabando. Inclusive, Joseph havia tentado fugir da prisão, mas foi capturado e transferido para outra cadeia. No ano de 2016, o Shaw, o irmão mais velho do Joseph, também estava preso cumprindo pena por agressão. Porém, no dia 13 de março, Shaw tirou a própria vida dentro da prisão, o que deixou Joseph completamente revoltado. Foi descoberto que o Shaw já havia tentado contra a própria vida nas semanas anteriores, mas os agentes penitenciários não realizaram os procedimentos necessários para que isso não voltasse a acontecer.
Determinado a sair da prisão, Joseph completou vários programas de reabilitação e foi transferido para uma outra unidade prisional para presos com necessidades complexas de infração, incluindo transtornos de personalidade. Em uma nova audiência de liberdade condicional, os agentes relataram que o comportamento do Joseph havia melhorado. Em março de 2017, ele finalmente foi solto, mas teria que cumprir algumas regras para permanecer em liberdade, como permanecer apenas em locais permitidos, toque de recolher, teste de drogas e informar o seu agente de condicional sobre qualquer novo relacionamento que ele viesse a ter. E caso descumprisse qualquer uma dessas regras, seria enviado para a prisão novamente. A princípio, ele foi morar com alguns familiares em Buckinghamshire, mas não demorou muito para que ele voltasse a se envolver em crimes novamente. Em 18 de agosto de 2017, Joseph foi preso e condenado por roubo de carro e invasão. Ele foi sentenciado em janeiro de 2018 a 3 anos e 4 meses de prisão. Mas devido a uma série de erros, Joseph foi solto da prisão após cumprir apenas 18 meses de prisão no dia 15 de fevereiro de 2019. É inacreditável como a sorte sorri para esse cara. Sempre tem algum erro no seu processo ou na sua sentença que ele consegue ser solto. É assim, surreal, é inacreditável. A sorte desse cara, sério, é inacreditável. Só que dessa vez, Joseph voltaria a cometer uma série de crimes inimagináveis que o colocaria como um dos criminosos mais perigosos da Grã-Bretanha. Uma das condições da liberdade condicional do Joseph era de que ele não pudesse ter nenhum tipo de relacionamento amoroso com mulheres. Porém, Joseph arrumou uma nova companheira e o casal até tentou conseguir uma moradia em um programa social, mas sem sucesso. E essa tentativa fez com que as autoridades soubessem que ele havia quebrado a regra da sua condicional. Porém, as autoridades emitiram apenas uma carta de advertência para Joseph, ao invés de mandá-lo de volta para a prisão. E esse erro da justiça custou a vida e a integridade de uma dezena de inocentes. Nessa mesma época, Joseph estava se mudando para vários lugares sem comunicar o agente da sua condicional, fazendo com que as autoridades perdessem o seu rastro. A partir de agora, o caso começa a ficar extremamente pesado. Então, se você for sensível, por favor, vá assistir outro vídeo do canal. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para você, mas pula, tá? Não assiste não, por favor. Beleza? Alerta dado, vamos continuar o caso. Nenhuma das vítimas a seguir tiveram suas identidades reveladas, então eu vou usar nomes fictícios para facilitar o entendimento. No dia 21 de abril de 2019, por volta das 3h30 da manhã, o Joseph avistou a Claire de 21 anos. Claire estava voltando para casa quando foi abordada por Joseph, que a obrigou a entrar no carro. Ele ameaçou esfaqueá-la caso ela tentasse escapar e que bateria nela se ela não parasse de chorar. Enquanto dirigia, Joseph começou a chamar a Claire de Haley e começou a dizer para ela que haviam outros homens vindo para agredi-la também, e que ele estava fazendo tudo isso para se vingar pelo que ela havia feito com a irmã dele. Lembrando que o Joseph não tinha nenhuma irmã, ele só tinha 2 irmãos, o Shaw e o Michael. Mas por algum motivo ele inventou essa história de que tinha uma irmãzinha e que a Claire tinha machucado ela. Joseph disse que esses homens que estavam chegando não fariam nada com ela caso ela tivesse relações íntimas com ele. Então, após estacionar o carro no estacionamento da biblioteca, Joseph obrigou Claire a ficar nua para que ele tirasse fotos dela. E ele sempre ameaçava dizendo que estava armado e chamava ela de Haley o tempo todo. Depois de fazer todos os tipos de monstruosidades com a Claire, ele a levou de volta para o local onde tinha sequestrado e permitiu que ela pegasse a bolsa dela de volta. Só que a Claire, no momento de desespero, pegou a carteira de habilitação dela que estava dentro da bolsa para mostrar pro Joseph que o nome dela não era Haley. E essa atitude só piorou a situação, fazendo que o Joseph não deixasse mais ela sair do carro e a levasse para a casa dela, já que na habilitação tinha o endereço dela. E assim ele fez, ele levou a Claire até a casa dela e lá abusou dela por mais 5 horas seguidas. Após esse pesadelo que parecia não ter fim, o Joseph foi embora, fugiu da casa dela e ela chamou a polícia. E depois de passar vários testes e exames para provar que havia sido violada,
o material genético foi coletado das partes íntimas da Claire. E pasmem, como esse havia sido o primeiro crime de abuso do Joseph, o seu DNA não estava registrado no banco de dados de agressores sexuais. Óbvio que o Joseph permaneceria foragido e a polícia não conseguiria encontrá-lo, já que a polícia nem imaginava que ele poderia ser o responsável pelo crime contra Claire. Apenas 4 dias depois, em 25 de abril de 2019, a Sônia, de 25 anos, estava voltando do trabalho quando foi atacada e arrastada pelo Joseph até o carro. Ele a violentou de todas as formas possíveis, além de agredi-la e ameaçar quebrar uma garrafa de vodka no rosto dela. O que eu vou falar agora é muito pesado, mas como se não bastasse, ele urinou e obrigou ela a beber a urina dele e também obrigou ela a defecar e a ameaçou, dizendo que ela teria que comer as próprias fezes caso ela não o chamasse de papai. Todo esse pesadelo da Sônia durou aproximadamente 14 horas, e como se não bastasse, ele a colocou no banco do passageiro e parou em frente a uma escola dizendo que queria raptar uma menina de menor para ter relações com alguém mais jovem, se é que vocês me entendem. Mas ele desistiu da ideia e voltou a violar a Sônia, ameaçando-a de morte a todo momento. Uma câmera de segurança do McDonald's registrou o momento em que Joseph parou o carro no drive-thru para pedir um lanche, enquanto a Sônia estava dentro do carro no banco do carona. Mas Joseph queria mais, ele ainda não estava satisfeito. E mesmo com a Sônia ainda sob seu domínio, ele decidiu fazer mais uma vítima. Foi quando ele avistou 2 irmãs andando e decidiu que queria violar as duas. Anna, de 21 anos, e Mary, de 18 anos, estavam caminhando quando Joseph parou o carro do lado delas e tentou colocá-las dentro do veículo. Por sorte, a Mary conseguiu escapar, mas infelizmente a Anna não teve a mesma sorte. Nas 2 horas seguintes, Anna, assim como Sônia, foi violada de todas as formas possíveis, mesmo que ela implorasse para que ele não fizesse nada com ela porque ela ainda era virgem por conta da sua religião. Como se não bastasse todos os abusos que elas estavam sofrendo na mão do Joseph, ele ainda obrigou as 2 mulheres a terem relações entre si, dizendo que se elas não fizessem, ele as mataria. Com Sônia e Anna ainda dentro do carro, Joseph dirigiu até um hotel. As imagens da câmera de segurança mostram Joseph parado do lado de fora tentando reservar um quarto para continuar com seus abusos. Porém, como não conseguiu ser atendido na recepção, ele voltou para o carro. Nesse momento, quando ele volta para o carro, uma das moças quebra uma garrafa de vodka na cabeça dele, e com isso conseguiram fugir em direção a alguns trabalhadores que estavam do outro lado da rua. Joseph até tentou correr atrás delas, mas desistiu e foi embora quando viu que aqueles trabalhadores estavam se aproximando delas. Finalmente, Sônia e Anna estavam livres daquele monstro. A polícia foi acionada e as 2 mulheres fizeram a denúncia. E com base nas informações que elas passaram, a polícia acreditava que o culpado era Joseph McCann. Então resolveram oferecer uma recompensa de 20 mil pounds por informações sobre seu paradeiro. Infelizmente, o Joseph ainda não estava satisfeito. Ele queria mais, ele queria causar mais estrago, mais sofrimento. E para isso ele viajou de volta para Manchester, aquela cidade onde ele e a família haviam sido expulsos quando ele ainda era pequeno. Na madrugada de 5 de maio de 2019, Joseph abordou a Kate em um bar. As câmeras de segurança registraram os 2 conversando e na hora de ir embora, Joseph a convidou para dividir um táxi. E a Kate disse que ok, ela não viu problema nenhum nisso. Mas quando o carro fez a primeira parada, que era a casa da Kate, o Joseph desceu do carro também. E permitir que o Joseph ficasse foi a pior decisão que a Kate tomaria na sua vida. Por volta das 7 horas da manhã, Kate e Joseph entraram na casa e Joseph amarrou a Kate na cama dela e foi para o quarto ao lado, onde ficavam os filhos da Kate. Kate era mãe da Sofia, de 17 anos, e do Kevin, de 11 anos. E assim como todas as outras vítimas, Joseph abusou da Sofia e do Kevin de todas as formas possíveis. E ainda obrigou que um assistisse o outro sendo violado.
Kate ouviu os gritos dos filhos no quarto ao lado, mas infelizmente não podia fazer nada. Todo esse terror durou cerca de 2 horas e meia, até que a Sofia, em um ato de coragem e sobrevivência, se jogou nua da janela do segundo andar. Mesmo com os 2 pés fraturados, ela conseguiu correr até a casa do vizinho para pedir ajuda. Só que, infelizmente, mais uma vez o Joseph conseguiu fugir. E não, ainda não acabou. Nesse mesmo dia, Joseph faria mais vítimas. Cerca de 3 horas depois, às 13h30, uma senhora de 71 anos estava em seu carro no estacionamento de um supermercado, quando foi surpreendida por Joseph. Sim, gente, uma idosa de 71 anos. Ele não tinha escrúpulos, podia ser uma idosa, uma menina, um menino, uma mulher. Qualquer um que ele visse, ele faria sua vítima. Bom, vamos chamar essa senhora de Mônica. Joseph entrou no carro dela pelo banco do passageiro, deu um soco no rosto dela e ordenou que ela dirigisse. Ele a ameaçou dizendo que estava armado com uma faca e que havia acabado de matar uma pessoa. Pelas próximas 5 horas, Mônica foi mantida como refém em seu próprio carro, sendo ameaçada e tendo suas partes íntimas tocadas pelo Joseph. Depois de fazê-la dirigir por 2 horas, por volta das 15h30, Joseph mandou que a Mônica parasse ao lado de um grupo de adolescentes. Eram 2 meninos e uma menina que estavam andando tranquilamente pelas ruas. Joseph começou a acusá-los de terem agredido a sua irmãzinha e ordenou que os 3 entrassem no carro. Lembrando que ele não tinha irmã nenhuma, ele inventava essa história para poder manipular as pessoas. Os 3 adolescentes assustados entraram no carro, mas por algum motivo o Joseph ordenou que os 2 meninos saíssem e que apenas a menina ficasse. Talvez ele tenha ficado com receio de não conseguir dominar 4 pessoas ao mesmo tempo. A menina que ficou no carro junto com a Mônica era a Sarah, de apenas 13 anos. Assim que a Sarah entrou no carro, ele começou a violá-la e também dizia que ela era uma de suas namoradas. Em determinado momento, Joseph mandou a Mônica entrar em um posto de gasolina para ir até uma loja de conveniência. Corajosamente, Mônica e Sarah começaram a pedir ajuda às pessoas que estavam no posto. Porém, Joseph entrou no carro de Mônica e fugiu novamente. Apenas meia hora depois de ter fugido do posto de gasolina com o carro da Mônica, Joseph fez mais 2 vítimas. Ele avistou Nicole e Brenda, ambas de 14 anos, e as obrigou a entrar no carro, assim como ele fez com as outras vítimas. Ele gritava com elas e dizia que elas tinham machucado a irmãzinha imaginária dele e que se elas não cooperassem, ele as mataria. Felizmente, Nicole e Brenda tiveram mais sorte que as outras vítimas. Assim que ele sequestrou as 2, ele parou em um posto de gasolina para comprar preservativos antes de iniciar sua sessão de horrores com as meninas. Só que a polícia já estava ciente de que ele havia roubado o carro da Mônica e não demorou muito para encontrá-lo. Mas, meus amigos, ainda não acabou. O cara deu trabalho. Assim que os policiais viram que Joseph estava com 2 vítimas no carro, a polícia imediatamente foi atrás dele. E obviamente ele não parou e assim começou uma perseguição frenética em alta velocidade. Joseph estava dirigindo na contramão quando bateu em uma Mercedes. E mesmo após a colisão, ele continuou dirigindo até um condomínio residencial, onde bateu novamente o carro. E dessa vez ele fugiu a pé. E felizmente, apesar do susto, Brenda e Nicole estavam sãs e salvas. Como ele estava sozinho e ele tinha que dirigir o carro, ele não chegou a abusar das 2 meninas. E elas também, graças a Deus, não se feriram na batida. Saíram ilesas e foram resgatadas pela polícia. Uma caçada humana foi iniciada e a polícia fez buscas por Joseph por aproximadamente 9 horas. A polícia demorou, mas finalmente bloqueios foram instalados nas estradas e Joseph quase, eu digo quase, foi pego em um desses bloqueios. Ele estava dentro de um táxi quando foi abordado em um desses bloqueios, fingindo que tinha acabado de sair de um bar e que estava bêbado. Os policiais sabiam que o Joseph tinha uma tatuagem grande na barriga, e estranhando a atitude do homem, vendo que ele batia ali com a descrição do homem que eles estavam procurando, que era o Joseph McCann, pediram para que ele levantasse a blusa. Mas quando o policial fez esse pedido, o Joseph fugiu novamente. Eu não vou comentar
o nível de incompetência desses policiais. Eles demoraram a montar um bloqueio e quando finalmente conseguem parar o suspeito nesse bloqueio, deixam ele fugir. Joseph fugiu a pé para uma área de mata e se escondeu em cima de uma árvore. O cara, além de abusador, também se achava o Tarzan. Depois de quase 9 horas perseguindo Joseph McCann com carros, a pé e até mesmo helicópteros, no dia 6 de maio, às 2h36 da manhã, ele foi encontrado escondido em uma árvore em uma estrada rural. Mesmo tendo sido encontrado, Joseph se recusava a descer da árvore e a polícia teve que chamar um negociador. Finalmente, depois de algumas horas, Joseph McCann foi preso pelos crimes cometidos contra 11 vítimas. Enquanto ele estava sendo preso, Joseph provocou a polícia, dizendo que se ele tivesse sido preso pelo primeiro crime, que foi aquele cometido contra Claire, nada disso teria acontecido. E o pior é que a gente é obrigado a concordar com ele nesse ponto, porque a polícia pisou na bola várias e várias vezes. No julgamento, a maioria das vítimas concordaram em testemunhar contra o Joseph para garantir que ele fosse preso. Elas contaram sobre os horrores que passaram na mão do Joseph e sobre como esse trauma mudou a vida delas drasticamente. Durante o julgamento, Joseph não mostrou nenhum remorso ou arrependimento pelo que havia feito. E quando chegou o dia dele depor, ele simplesmente não foi, dizendo que não havia dormido direito porque estava preso em más condições. No dia 9 de dezembro de 2019, Joseph McCann foi condenado por 37 acusações criminais separadas, incluindo cárcere privado, abuso sexual e agressão. O juiz, ao ler a sentença, o descreveu como altamente perigoso, sendo um típico psicopata e valentão. Joseph foi sentenciado a 33 sentenças de prisão perpétua a serem executadas simultaneamente, mas poderia solicitar liberdade condicional após cumprir 30 anos. Entretanto, em 11 de dezembro de 2020, o promotor do caso apelou para que Joseph cumprisse uma sentença mínima de 40 anos, e esse pedido foi aceito pela justiça, então Joseph McCann permanecerá atrás das grades até os 70 anos. Depois de tantos erros cometidos pela justiça britânica, o mínimo que o Joseph McCann deveria pegar era uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Eu não sei como funcionam as leis por lá, mas não faz o menor sentido um indivíduo dessa periculosidade ter direito a solicitar uma liberdade condicional. Não faz sentido. E você aí como eu achando que só o Brasil tem leis fracas? Lembrando que esse caso todo aconteceu em 2019, ou seja, 6 anos atrás, não faz muito tempo. Pois é, me diz aí o que você achou desse caso nos comentários. Se você gosta de casos criminais como esse, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir em seguida. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.